Olá, eu sou Lara Luz e esse é o Ecos Estelares, um espaço onde a gente conversa sobre espiritualidade, consciência, símbolos, experiências e tudo aquilo que atravessa o invisível dentro e fora da gente. Aqui não existem respostas prontas, só caminhos, vivências, perguntas e ecos. Então respira fundo, se permite desacelerar um pouco e vem atravessar esse portal comigo. Porque às vezes aquilo que a alma tenta dizer em silêncio ecoa pelas estrelas. Jesus! Talvez nenhuma figura espiritual tenha atravessado tantas tradições diferentes quanto ele. E quanto mais a gente vai estudando espiritualidade, mais a gente percebe uma coisa muito curiosa. Cada caminho espiritual parece enxergar Jesus de uma maneira completamente diferente. E isso me impactou muito, porque eu cresci com uma visão muito específica sobre quem era Jesus. Mas quando eu comecei a entrar em contato com o espiritismo, com a Umbanda, com o esoterismo, eu percebi que a imagem dele começava a mudar dependendo da tradição. E não só a imagem, mas o significado espiritual dele também. No cristianismo tradicional, muitas vezes Jesus aparece como o Filho único de Deus, o Salvador, aquele que veio morrer pelos pecados da humanidade. Essa talvez seja a visão mais conhecida no Ocidente. Mas quando você entra no Espiritismo, por exemplo, Jesus já começa a ser visto de uma outra forma. Dentro da visão espírita kardecista, Jesus não é necessariamente Deus encarnado da forma como o cristianismo tradicional coloca. Ele passa a ser entendido como um espírito extremamente evoluído. O maior exemplo moral que a humanidade teria recebido, sabe? Um guia espiritual da Terra. E isso muda completamente a relação da pessoa com ele. Porque no espiritismo existe muito menos a ideia de culpa e condenação eterna e muito mais a ideia de evolução espiritual, aprendizado, reencarnação e responsabilidade, sobre os próprios atos. Jesus, então, ele deixa de ser apenas uma figura de adoração e ele passa a ser um modelo de consciência, um espírito que alcançou um grau elevadíssimo de elevação moral e espiritual. E eu me lembro que quando eu comecei a ler sobre isso, uma das coisas que mais me chamou a atenção era justamente essa tentativa de aproximar Jesus de algo mais universal, como se ele não pertencesse apenas a uma religião específica, mas fosse uma consciência espiritual acessível a toda a humanidade. E aí quando você entra na Umbanda, a percepção muda de novo, porque na Umbanda, Jesus normalmente aparece associado à vibração crística. Isso é muito interessante, porque muitas casas enxergam Jesus não apenas como uma figura histórica, mas como uma força espiritual viva, uma frequência de amor, de caridade, de cura, de acolhimento. E em muitas casas ele é chamado de Oxalá, na manifestação mais elevada da luz divina, dentro da tradição umbandista. E isso cria uma interpretação completamente diferente. Porque na Umbanda, muitas vezes, Jesus deixa de ser uma figura distante, colocado num altar inalcançável, e ele passa a estar presente no trabalho espiritual, sabe? Na caridade, na energia dos passes, no acolhimento das pessoas feridas emocionalmente. E eu acho isso muito bonito na Umbanda, porque existe uma espiritualidade muito viva, muito humana, muito ligada à cura emocional das pessoas. Você sente que o sagrado desce até o sofrimento humano, sabe? Não é uma espiritualidade distante. É uma espiritualidade que entra na dor, entra no caos, entra nas feridas. E aí quando você vai para o esoterismo, Jesus muda mais uma vez. Porque dentro de muitas correntes esotéricas, teosóficas e ocultistas, Jesus passa a ser visto como um iniciado, um mestre ascensionado, um ser que alcançou um grau profundo de consciência espiritual através da iniciação, da expansão da consciência e da união com o divino. Em algumas linhas esotéricas, inclusive, existe a ideia de consciência crística. Isso é muito diferente da visão religiosa tradicional, porque a consciência crística seria um estado espiritual que pode ser despertado dentro do próprio ser humano. Ou seja, Jesus não seria apenas alguém para ser adorado, mas alguém que revelou um caminho de despertar interno. Isso mexeu muito comigo quando eu comecei a compreender melhor essas linhas,
Porque em determinado momento eu comecei a perceber que talvez cada tradição esteja tentando traduzir Jesus de acordo com a própria linguagem espiritual. No Espiritismo, ele aparece como um guia moral da humanidade. Na Umbanda, como uma força viva de amor e caridade. E no Esoterismo, como um mestre iniciático e consciência desperta. E mesmo sendo visões diferentes, existe uma coisa que atravessa todas elas, que é a ideia de transformação espiritual. Porque independentemente da tradição, Jesus sempre aparece ligado à compaixão, à consciência, ao amor, à transcendência e despertar humano. E talvez seja justamente isso que torna a figura dele tão poderosa. Porque cada cultura, cada religião, cada tradição espiritual olha para ele e enxerga alguma coisa diferente. Como se Jesus fosse uma espécie de espelho espiritual da própria humanidade. Alguns enxergam um salvador, outros enxergam um mestre, outros enxergam uma consciência, outros enxergam uma força espiritual. E talvez todas essas interpretações digam menos sobre quem Jesus foi historicamente e mais sobre aquilo que o ser humano busca espiritualmente. E eu acho que isso é uma coisa que me impactou ao longo da minha caminhada, sabe? Perceber que existem muitas maneiras de olhar para o sagrado e que talvez espiritualidade não seja sobre encontrar uma única resposta definitiva, mas sobre aprender a atravessar símbolos, experiências e visões assim que são diferentes, sem perder a capacidade de sentir. Porque, no fim, talvez a pergunta não seja quem Jesus realmente era. A figura dele continua ecoando profundamente dentro da consciência humana depois de tantos séculos. Por quê que essa figura continua ecoando na consciência humana? Para mim, Jesus é o cara.